onde está o corpo da Josephine? O que tem da Josephine Baker no espetáculo que conta a vida da Josephine Baker? Né? O que sobra dela? O que chega dela até nós? Essa é uma questão bastante complicada, porque, principalmente quando a gente fala de dança contemporânea, porque à medida que a dança foi deixando de lado a narrativa, a gente entra na questão, como é que você conta a história de vida de uma pessoa e você deixa a narrativa de lado, né? Quer dizer, inicialmente, assim, por definição, seria uma coisa completamente incoerente. Mas, no caso, o Mark Tompkins consegue contornar isso, né? Ele explana na frente da gente, apesar de não usar a temporalidade, ter uma cronologia quebrada, ele explana de uma certa forma. Quando a gente assiste, a gente vê aquela vida ali emergindo, né? E, quer dizer, aí eu entro numa outra coisa que eu chamo de sentimento biográfico, né? Que é você assistir uma coisa e falar, nossa, a vida está ali. E aí eu comecei a tentar definir o que era esse sentimento biográfico, né? Que é essa emergência de um sentido biográfico no espetáculo. Não consigo definir isso. Eu acho assim, eu chamo de sentimento biográfico porque não tem outra palavra para falar. Mas o que aconteceu com Under My Skin foi justamente isso. Apesar de ser uma homenagem, quando eu vi, eu falei, não, aqui tem a história dela. Existe uma coisa que o Mark Tompkins trabalha muito bem nessa peça, que é o uso de biografemas. Eu chamo de coreobiografemas, ou seja, o Roland Barthes define essa noção de biografema, que são pequenos detalhes que ele fala com relação à literatura, né? Que o autor, no caso eu considero o coreógrafo, né? Coloca no texto biográfico que inicialmente eles são insignificantes e eles passariam desapercebidos, mas são pequenas atençõezinhas que você vai juntando e aquilo tudo vai criando um espaço de intimidade entre você e o texto, ou seja, com a impressão de que é entre você e o biografado. Né? E o que o Mark Tompkins faz ao longo dessa peça é lidar com esses pequenos coreobiografemas que vão criando, ao longo dos quadros, um ambiente que você vai entrando e você vai passando e vivendo esses quadros. Ao fazer a pesquisa dele, ele leu biografias onde havia uma descrição dos movimentos e do corpo da Josephine Baker. Então, a partir da leitura desses movimentos, a percepção motora dele, né, são dois termos que eu não consigo muito traduzir para o português, que é a kinestesia e a kinesia, que não é a sinestesia, não é outra coisa, né? Então, um é uma percepção do movimento, percepção motora, e a outra é a sensação do movimento. Então, essas duas coisas são alimentadas quando a gente lê. E aí o corpo dele é alterado por essas sensações e essas percepções. E na hora de criar o espetáculo, ele mesmo fala que a técnica dele para esses espetáculos era se alimentar, depois jogar os documentos todos de lado e ir criar. E aí ele falava, aí eu esquecia os documentos, eu só esperava
os estados virem, né? E ele propõe na peça, ele propõe uma troca de estados. Ele fala, eu quero um compartilhamento de estados. E é isso que ele faz, eu acho que através dos biografemas e através de toda essa alimentação que ele teve a respeito da Josephine Baker, com essas sensações e essas percepções motoras que são traduzidas na coreografia e que quando a gente assiste, novamente, a gente é alimentado por isso, né? Quer dizer, a cadeia de passagem dessas percepções e sensações. Então, isso vai passando. E eu acho que a junção dessas percepções que a gente tem e, por outro lado, desses biografemas que colorem a peça, eles vão criando esse ambiente. J'aurais voulu te chasser de mon cœur, mais j'ai compris que ce cœur bruyant devait déjà savoir. Vous faites partie de moi, et jamais je ne le pourrai, et vous resterez tout au fond de moi, car vous faites partie de moi. E esse corpo só chega até a gente por essas diversas passagens que vão se alimentando e vão criando diferentes imagens. E no fim das contas a gente vai ter essa coleção de pequenos corpos, né, que se reúnem e que formam um todo pra gente, né? Formam um todo que nós tornamos coerentes de uma certa forma. Aí também já a nossa própria necessidade de fechamento que torna esse corpo coerente. Essas diversas alimentações que a gente tem, não só do espetáculo, mas de todas as outras informações que a gente tem no caso do biografado. Esse corpo que chega a gente já é uma composição e não tem outra maneira de chegar, entendeu? Porque é a visão do biógrafo, é a visão do Mark Tompkins que leu, é a visão que ele conseguiu expressar ali na coreografia dele, no espetáculo dele. Sou eu que chego com as minhas informações de fotos, de filmes, de coisas que eu já conheço dela. Isso tudo junto, e o fato de eu assistir esse espetáculo e ter uma leitura desse espetáculo, isso tudo reunido, né, e com o fechamento que a gente termina sempre dando, é o que, na verdade, eu acho que vai compor esse corpo da Josephine Baker. É esse corpo que é passado. E nenhum outro, eu acho. Sim. Eu sou Paola Braga. Eu comecei a investigar em várias linhas diferentes essa biografia. Como é que o corpo desse bailarino e a dança desse bailarino era representada, em primeiro lugar, numa biografia escrita, num texto, e, em segundo lugar, numa coreografia, num espetáculo coreográfico, abrangendo, quer dizer, como eu trabalhei em cima de análise de obras, eu fiquei restrita à imagem, né? Então, eu comecei de 1971 com o Nijinsky do Béjart, o Nijinsky Clown de Dieu, que ele fez em 71, e vim até os nossos dias com coreografias do Jérôme Bel.